Outra coisa que te impede de aprender russo, já estamos aqui na terceira coisa que te impede de aprender russo, é você se limitar demais a professores, cursos e coisas que você não controla. Eu sempre falo naquela ideia de você se tornar um estudante de russo independente. Mas o que isso significa? Se tornar um estudante de russo independente significa que você tem a liberdade de estudar quando você quiser e como você quiser, porque você sabe o que fazer para aprender russo e você sabe o que não fazer para aprender russo. Além disso, você também sabe como transformar um vídeo comum ou então um texto comum em um material de estudos. Você sabe onde arrumar seus materiais de estudos, aqueles que são mais importantes para você e para o seu nível atual, e você sabe um método, um passo a passo que você pode aplicar na prática e aprender russo de onde quer que você esteja. Não importa se você está no Brasil, se você está na Rússia, você tem esse método e você sabe como aplicá-lo para aprender russo. Ou seja, aprender russo só depende de você. É por isso que eu acredito que os alunos têm que ser independentes, não pode depender só de professor. Nem sempre você vai ter um professor à sua disposição, nem sempre você vai ter dinheiro suficiente para contratar um professor e realmente ter resultados. E mesmo que você tenha, os poliglotas costumam falar que uma língua não pode ser ensinada, ela pode apenas ser aprendida. Então, na verdade, não deveria ter professores de idiomas, deveria ter instrutores de idiomas. Instrutores é uma pessoa que te instrui, né? Ela te guia no processo até a fluência, ou então até o seu objetivo. Nem todo mundo quer ser fluente, né? Algumas pessoas querem só atingir um nível intermediário. Então, eu discordo dessa ideia de professor, eu acho que tem que ter instrutor, a pessoa que te instrui ali no caminho, que ela te guia, ela já passou pelo processo e já passou pelas dificuldades que você está passando agora, então ela tem experiência o suficiente para te ajudar nessa questão. Se você parar para pensar, os poliglotas, que são pessoas que falam 4 línguas ou mais, eles não fazem aulas com um professor particular, a maioria, né? Eles fazem assim, uma aula ou outra de acordo com o objetivo deles. Então eles sabem, eles que mandam no professor, ao invés do professor mandar neles. Então eles falam, ó, tô contratando você, mas eu quero que você faça isso, isso e isso aqui, porque é assim que eu aprendo. E não o contrário, né? O professor chega lá e só faz seguir o cronograma dele, a rotina dele ou dela. E aí o professor te ensina do jeito que o professor quer. Não, um poliglota ele faz diferente. Ele contrata um tutor, um instrutor, para que essa pessoa faça exatamente o que o poliglota quer que ela faça. Certo? Então, o papel aqui meio que mudou. Os poliglotas, eles não fazem cursos de idiomas, cara. Imagina um cara aprender 10 idiomas e todos eles ele aprendeu em um curso. Sendo que em um curso de idiomas, geralmente aqui no Brasil, a pessoa leva quanto tempo lá estudando? Acho que uns 5 anos. 10 anos estudando, já encontrei pessoas que estudaram em um curso de inglês durante 10 anos e ainda não falam inglês. Agora imagina a pessoa, digamos que funcione, né? Vamos imaginar aqui o mundo ideal onde o curso de inglês da esquina, curso tradicional, funciona. Em 5 anos a pessoa ficou fluente em inglês. Imagine se a pessoa quisesse aprender outros idiomas agora. Aí ela tem que passar mais 5 anos para aprender cada idioma. Então 5 anos em um curso de inglês, 5 anos em um curso de espanhol, 5 anos em um curso de francês, 5 anos em um curso de russo, de alemão. Quanto tempo essa pessoa precisa para ficar fluente nos idiomas? A verdade é que um idioma ele é aprendido em muito menos tempo do que vocês acham. É possível ficar fluente em 2 anos, é possível ficar fluente em 2 anos e meio, é possível ficar fluente em 11 meses, como foi o meu caso. Eu fiquei fluente em inglês em 11 meses. Vou deixar aqui na descrição desse podcast um link para vocês verem esse vídeo aí. Eu gravei ele quando eu tinha completado 11 meses de estudos, estudando sozinho, sem nunca ter saído do Brasil e gratuitamente pela internet. Eu criava meu material e eu estudava quando eu quisesse. Então, eu lhe recomendo que você tente aprender um pouco mais sobre como os poliglotas aprendem línguas. Eles não são talentosos, eles não têm o dom para idiomas, eles apenas têm um método, eles sabem como o cérebro funciona com relação à aprendizagem de idiomas e eles aplicam o método, né? E professores tradicionais eu não recomendaria muito porque eles não vão te tornar em um estudante de russo independente. Primeiro porque eles não sabem como fazer isso, né? Isso faz parte da metodologia de estudos em que eles foram educados, né? O cara vai lá, faz a faculdade dele, ou sei lá, um curso, e basicamente ele repete a forma como ele aprendeu. Então, se ele aprendeu de certa maneira, ele vai ensinar de certa maneira. E o problema é que esses materiais de estudos de cursos e de escola, de faculdade, são muito defasados. Primeiro porque é muito caro você atualizar um material. É muito caro você... Já pensou o cara atualizar todo o material de estudos de uma escola de inglês? Isso custaria milhões, galera. É muito caro você atualizar esse material de estudos. Tem que pagar profissional para escrever, tem que pagar design, tem que pagar muita coisa.
Então, eles acabam ficando no passado. Então, tem um método que foi descoberto em 2005, aí o cara vai lá e usa esse método até hoje, até 2019. A gente já tá quase em 2020, né, quando eu tô gravando aqui esse podcast. E as pessoas ainda usam métodos que foram desenvolvidos em 2010, em 2005, sei lá, em 2000. Então são métodos antigos. É muito difícil de você atualizar uma escola de inglês, né, os materiais didáticos de uma escola de inglês, de uma faculdade, de uma escola. Então lá, a forma de ensino é muito defasada, é antiga, é uma coisa que funcionava no passado, né? Mas hoje em dia não é bem assim. Então, um professor tradicional é uma coisa que eu não recomendo. Eu recomendo que você aprenda com um poliglota, que são as pessoas que realmente sabem como aprender línguas. Afinal de contas, o cara já sabe várias línguas, ele já passou por esse processo muitas vezes. Eu tenho uma tendência a confiar mais em um poliglota do que em um professor de inglês, né? Porque os professores de inglês que eu conheço e que eu já tive, eles não aprenderam inglês de forma que eu aprenderia, certo? Da forma que eu ensino também pra vocês russo. Eles aprenderam inglês porque, sei lá, quando tinham 17 anos, foram fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. E aí terminou aprendendo inglês. Ou então, um intercâmbio em qualquer outro lugar aí que fale inglês como língua nativa. Eles não aprenderam inglês realmente estudando do zero, como a maioria aqui nesse podcast e no meu canal do YouTube faz. Eles não aprenderam inglês estudando sozinho todos os dias. Eles aprenderam inglês realmente vivendo na prática, né? Tem um familiar que, sei lá, o pai fala inglês, então o pai decidiu crescer o filho falando só inglês com ele aqui no Brasil. Isso acontece. Eu nunca vi um professor de inglês que realmente fala inglês e que ele aprendeu da forma que ele ensina. Tem muitos professores de inglês famosos na internet que eles aprenderam inglês, foram dar aula de inglês em uma escola de inglês tradicional. Chegando lá na escola, eles olham o cronograma de ensino, né, que eles têm que seguir, e eles pensam, é impossível que alguém aprenda inglês fazendo essas atividades, porque não foi assim que eu aprendi. Eu sei que se eu ensinar dessa forma, ninguém vai aprender. E eu quero ver resultado no meu trabalho, eu quero que as pessoas aprendam por causa de mim. E se eu continuar ensinando dessa forma, ninguém vai aprender, não tem como aprender. Então eu conheço professores aí que já estudaram, um professor de inglês muito famoso, que eu não vou citar o nome dele aqui, porque eu não tenho permissão para isso, que ele já foi estudante de japonês, vocês já devem até saber quem é o professor de inglês mais famoso do Brasil, e o melhor também na minha opinião até agora, que eu já vi. Ele já estudou japonês e aprendeu inglês sozinho também, depois decidiu ir dar aula em um curso de inglês, e chegando lá, aconteceu exatamente isso, ele não via um aluno aprendendo inglês se ele fizesse aquelas atividades ali que ele era obrigado a passar. Então ele tem que seguir uma rotina de aula. Ele tem que seguir um caderninho, né? As regras ali de como tem que ser a aula. E ele vê que aquilo ali não funciona, galera. Aquilo ali foi feito só para prender o aluno lá, pagando a mensalidade, porque é assim que esse é o ganha-pão da empresa, né? Eles querem que você continue lá. Então eles não querem te dizer a verdade. Eu não sei nem se eles sabem a verdade. Eles não querem te tornar em um estudante independente, para que você possa estudar sozinho e saiba como fazer isso. Não é difícil. É até mais fácil e é muito mais eficiente. Você aprende até 4 vezes mais rápido. Então eles dependem que você não saiba a verdade e eles dependem que você continue lá pagando a mensalidade, certo? Então os professores tradicionais não vão te ensinar a ser um estudante independente, primeiro, porque eles não sabem como fazer isso, e segundo, porque eles dependem, esse é o ganha-pão deles, né? Eles precisam te manter lá. Então, minha recomendação para você é que você vá atrás de metodologia poliglota de ensino. Quero que você não precisa se tornar um poliglota, mas eu quero que pelo menos você saiba como os poliglotas aprendem, para você ver que é normal, cara, é só um método que você precisa seguir o passo a passo. E se você fizer isso todos os dias, 30 minutos por dia, você vai aprender russo, tá? Então seja mais autodidata, seja mais proativo, tenha controle do quanto que você aprende, de quando você aprende, de como você aprende, da qualidade daquilo que você aprende, dependa só de você e você mesmo. Não dependa de cursos, de professores. Eu não estou dizendo para você não contratar esses serviços, né? Você pode contratar. Eu, inclusive, se eu quisesse, né? Se eu tiver vontade, eu contrataria, mas eu não sinto a necessidade. Mas eu sei que algumas pessoas podem sentir, então eu posso comprar livros sobre, sei lá, aulas de russo. Posso contratar professores, mas professores assim, não um professor fixo, mas um professor assim, toda sexta-feira vamos lá, vamos fazer uma aula, fazer uma conversação, que seja. Então, outro motivo que na minha opinião, faz os professores não quererem te ensinar a ser um estudante independente, é que é muito mais difícil você ensinar um aluno a ser independente, né, ensinar ele tudo o que você sabe, do que você simplesmente passar uma aula para ele.
uma aula que você já está acostumado a dar, uma aula bem padronizada mesmo, que todo mundo já sabe como vai ser. É difícil, por exemplo, é difícil um médico te examinar, ver o que você tem, passar para você realmente o certo, o que deve ser feito. É difícil fazer isso. É melhor te passar um remedinho ali e pronto, você acha que tá bem. Então é muito mais uma questão de você fazer o que é certo e não o que é fácil. No caso, a maioria dos professores tradicionais, eles fazem o que é fácil, né? Dar uma aula de russo é fácil. Agora, ensinar um aluno a aprender russo de verdade, de forma independente, é difícil. Eu não sou contra a professores, não. Eu só acho que eles têm uma mente muito empedrada, cara. Eles não estão abertos a métodos novos. Os meus mentorados já me falam isso, né? Que eu, por ser novo, eu tenho uma plasticidade cerebral maior, então eu aceito coisas novas. Eu pesquiso coisas novas, métodos novos. Eu tô sempre desenvolvendo meu método, tô pesquisando. E os professores mais antigos têm uma dificuldade maior em fazer isso, porque eles têm uma mente mais fechada, certo? Nada contra, galera. Não tô dizendo que é todo mundo que é assim também, mas eu acho que nos dias de hoje é muito importante você ter essa mentalidade aberta a novos métodos. Eu nunca tô satisfeito com o meu método, com a minha forma de aprender e de ensinar. Eu sempre quero saber um pouco mais, tá? Eu nunca assumo que eu já sei o suficiente. Eu sei que tem muita coisa que eu não sei ainda, então eu continuo estudando todos os dias pesquisando, todos os dias melhorando o meu método. Eu tô contente, né, com o meu resultado e com o resultado que eu tô gerando para as pessoas, mas eu não tô satisfeito, entendeu? É evolução constante. Já, como eu disse para vocês, em um curso tradicional, em um método tradicional, professor tradicional, isso não acontece, né? Porque os caras descobrem um método em 2005 e estão usando esse método até hoje. Porque é difícil de mudar o método. É difícil de criar novos materiais didáticos. Como eu disse, tem que pagar editor de texto, revisor de texto. Tem que pagar o que mais? Design. Tem que pagar a matéria-prima para fazer o livro, né? É muita coisa, tem que pagar os profissionais. Demora, leva tempo, gasta milhões. Então é mais fácil continuar no passado do que evoluir. O sistema tá quebrado.